Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre a Qualicorp, uma empresa no ramo de planos de saúde, justamente para você que visa entender mais sobre outros setores também e possivelmente diversificar os seus investimentos. A gente sabe que o Barsi, pela filosofia Barsi de investir, investe apenas em setores seguros, em setores perenes, em setores que se mostraram resilientes à prova de bala com o tempo, que são, em sua grande maioria, bancos, energia, seguro e saneamento e o setor de telecomunicações. Mas eu acho sempre importante e interessante a gente também estar de olho em outros setores para ter informações, até para que a gente possa tomar melhor a nossa tomada de decisão em relação a não investir em determinado setor ou então a ficar de olho em determinado setor. Então é sempre importante a gente também ter o conhecimento de outros setores, outras ações interessantes, até porque agora a gente vai direto para o AGF+, que já dá mastigado para a gente em relação a dividend yield, a preço teto, entre várias outras informações, e a gente tem aqui a Qualicorp na 10ª colocação. Então, em relação ao dividend yield médio, ou seja, projetamos aqui no dividend yield médio para 2022 a média do que cada empresa pagou nos últimos anos. Então, você tira a média dos últimos anos, projeta esse dividendo para 2022 e vê quanto isso daria de dividend yield. Então, a Qualicorp aqui nesse critério está na 10ª colocação, ou seja, uma empresa bem colocada, e é por isso que a gente vai avaliar então a Qualicorp hoje, justamente para você entender e ter mais informações para sua tomada de decisão. Informação nunca é demais, então vamos direto para a Qualicorp, aqui na 10ª colocação, então com o dividend yield médio projetado de 7,75. Mais uma vez, dividend yield médio é projetando o que a Qualicorp pagou na média dos últimos anos, então para 2022, um dividend yield médio de 7,75, isso dá por ação R$ 1,24, o que gera um preço teto de R$ 20,71, ou seja, até R$ 20,71 você pode comprar Qualicorp para ter um dividend yield de pelo menos 6%, que na filosofia, no jeito Barsi de investir, é o mínimo que a gente busca na hora de fazer um aporte, no mínimo 6% de dividend yield, o famoso 0,5% ao mês. Então a gente tem as cotações atualmente em torno da casa dos 16, então isso gera uma margem de segurança interessante, ainda bem distante do preço teto de R$ 20,71. Então, esse é o quadro da GF+, muito legal porque ele já dá mastigado pra gente essas informações. Então, se você quer testar grátis por 7 dias essa plataforma, link na descrição, tenho certeza que vai ajudar muito na sua tomada de decisão. Mas vamos direto para o painel das Status Invest, justamente avaliar os indicadores fundamentalistas da Qualicorp. Então, começando aqui, como vocês sabem, eu sempre gosto de ver as cotações para ver a distância do preço atual pro topo histórico. A gente vê que o topo histórico já chegou a ser 41,70 em 2019, aqui no início de 2020. Então é uma ação que só de voltar ao topo histórico você já ganharia mais de 100% em relação à sua cotação. É óbvio que isso não é uma prioridade na hora de aportar, é óbvio que isso não é uma garantia, porém boas ações, ações sólidas, ações perenes, elas tendem sempre a valorizar ao longo do tempo. Cotações seguem resultados, então é por isso que eu gosto de ver aqui o topo histórico. A Qualicorp a gente sabe que sofreu muito do ano passado para cá em relação ao churn da companhia, ou seja, pessoas que cancelaram seu plano de saúde. Então por isso as cotações elas vêm caindo bastante. O que, se é uma empresa boa, se é uma empresa sólida e perene, cotações caindo podem representar oportunidades. Vamos avaliar aqui para entender mais a fundo sobre isso. Então a gente tem um dividend yield aqui histórico na média de 6%. Isso aqui é bem positivo. É o mínimo que a gente busca realmente, é 6%. Só que se você avaliar na média uma empresa que tem 6%, é positivo, porque o dividend yield é em relação à cotação da empresa naquele momento, naquele ano. A longo prazo, o dividend yield ele pode permanecer igual, mas as cotações sempre tendem a valorizar. Então, proporcionalmente em relação ao provento, você estará recebendo mais. A lógica é mais ou menos essa. E por isso a mágica então dos dividendos de longo prazo, porque o dividend yield pode percentualmente ser igual, porém a cotação está muito mais elevada. Porém, uma coisa aqui na Qualicorp que está elevando aí essa média dos últimos anos é justamente o dividend yield do ano passado, em torno de 12%, então o dividend yield bastante alto no ano passado, e a gente tem que avaliar justamente se ela vai ser capaz de manter esse dividend yield ou não. E uma coisa que pode ser capaz que ela mantenha é justamente porque as cotações, quando elas caem drasticamente, como a gente acabou de ver aqui no gráfico, então
Se a empresa mantém mais ou menos em relação a valor os mesmos proventos, as cotações caindo, isso então proporcionalmente à cotação da ação vai te gerar um dividend yield maior. Então, esse também foi um dos motivos pelos quais 2021 teve um yield elevado, mas você vê aqui que na média mais de 6% isso é considerado positivo. Se a gente for ver agora em relação ao PL, a gente vê que o PL da companhia está em torno de 12 atualmente. Historicamente, esse PL é cotado a 23. Então, em relação a histórico de PL, ou seja, preço sobre lucro por ação da Qualicorp, pode sim estar em um excelente momento, porque esse PL poucas vezes no passado esteve tão baixo, somente aqui em 2018 esteve na casa dos 9. Então, realmente, nos últimos anos, aqui desde 2014, realmente, esse PL aí nunca esteve tão baixo, pode representar uma boa oportunidade. Em relação a preço sobre valor patrimonial, a lógica é mais ou menos a mesma. A gente vê que aqui a média está em 3,42, atualmente a gente está em 2,77, então abaixo da média aqui, só que a gente vê que na história que o preço sobre valor patrimonial, ele transita aqui realmente sobre esses valores aqui, em relação ao preço sobre valor patrimonial, não está tão descontado quanto o PL, somente 2019 2020 a companhia apresentou um preço sobre valor patrimonial maior, então ele está aqui na média, como sempre esteve aqui historicamente, eu diria que o PVP ele é ok, ele é na média, ele não representa nenhuma boa oportunidade, nem está tão caro, ele está ali na média. Se a gente for ver aqui a dívida da companhia agora, a gente vê que é uma dívida bastante controlada. Aqui a gente tem a dívida líquida sobre EBITDA em torno de 1,10, e sempre que esse indicador está abaixo de 2, é considerado ok, uma dívida controlada, porque é o número de anos que a companhia demoraria para conseguir quitar suas dívidas em relação, então, como ela está atualmente. Então, bastante positivo em relação a isso. E a gente vê aqui também que a gente tem aqui os indicadores de crescimento. Então, nos últimos 5 anos, a Qualicorp ela cresce uma taxa composta de juros de mais de 10% em relação ao seu lucro. Isso é bastante positivo, isso é um crescimento bastante elevado em relação ao lucro da Qualicorp. Então, com certeza, esse indicador de crescimento aqui, ele realmente mostra que há crescimento nos lucros e isso é bastante significativo e positivo. E agora vamos para o quadro que a gente gosta de saber em relação a dividendo, frequência de dividendo, data de pagamento, data com. Então vamos dar uma olhada. O que a gente busca aqui é uma frequência grande, ou seja, muitas vezes ao ano, a empresa pagar dividendo e data com próxima à data de pagamento. Então a gente quer muitas vezes ao ano receber e receber rápido. Isso que é data de pagamento próxima à data com, receber rápido. E por que a gente quer isso? Porque a gente quer mais vezes ao ano e de forma rápida receber dividendos para conseguir aportar em boas empresas que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Assim a gente aumenta a nossa bola de neve, faz nossa bola de neve girar mais rápido, principalmente em um ano, quando o Ibovespa está dando tantas oportunidades, muitas empresas abaixo do preço teto. A gente vê aqui que em 2021 pagou em maio, então a Qualicorp, e julho, 2020, dezembro, outubro e abril, e aí a gente já começa a ver que não tem uma certa previsibilidade em relação ao mês de pagamento. 2019, outubro e julho, e abril também. 2018, junho e abril. Então a gente não tem aí, de certa forma, muita previsibilidade em relação ao pagamento. Se a gente for aqui no painel do AGF+, ele já bota aqui pra gente quando historicamente a Qualicorp, ela costuma pagar dividendo, e eles botaram aqui abril e julho, então vamos ficar de olho em relação a isso. Porém, o que a gente gosta aqui é realmente ver uma empresa que tem mais frequência, ou seja, pelo menos uma frequência trimestral de pagamento de dividendo, o que não é verdade aqui na Qualicorp. Então esse é um critério que eu considero negativo aqui na empresa, porém a data de pagamento vocês veem que é muito próxima à data com, então isso é um sinal positivo, porque logo que ela anuncia dividendo, esse dividendo cai rápido na sua conta. Tem empresa aí que demora 6 meses, um ano para pagar, a gente não gosta desse tipo de empresa, então pelo menos a data de pagamento é a próxima data com, o que quando uma empresa é muito sólida, uma empresa perene, como o Bradesco, por exemplo, que também paga somente 2 vezes ao ano, quando a data de pagamento é a próxima data conte, acaba relevando, obviamente, quando a empresa tem outros indicadores que dão sustentabilidade para um possível aporte. Se a gente vê aqui o payout da companhia, a gente vê que tem uma média de 80%, isso é um payout bastante elevado. Então, com certeza, isso aqui é algo para a gente ficar de olho. Em 2020 chegou a pagar mais de 100% de payout, ou seja, pagar mais do que lucrou. Então a gente tem que ter atenção nesse ponto. Isso é um ponto bastante negativo que eu considero aqui na Qualicorp, porque realmente quando o payout é muito alto, a empresa não tem margem para aumentá-lo e pagar mais dividendo.
E também, obviamente, a gente não sabe até que ponto isso será sustentável. Pagar tanto assim um percentual do seu lucro. O que a gente gosta aqui justamente é que seja um payout conservador e que mesmo com um payout conservador represente um excelente dividendo, como é, por exemplo, no Banco do Brasil. Mas isso aqui não é verdade, então para a Qualicorp é um payout bastante elevado que a gente tem que ficar de olho. Se a gente olhar agora em relação ao lucro líquido da companhia, a gente vê que desde 2014 a companhia dá lucros constantes e 2016 para cá esse lucro de certa forma está estável. Então, é negativo que a gente tenha visto aqui um prejuízo em 2011, 2013, mas de certa forma positivo que desde 2014 a companhia consiga se manter com lucros constantes, mas também a gente não está vendo um aumento dos lucros como a gente gosta, lucros crescentes desde 2016. Então isso também é um ponto de atenção. Então realmente, fechando agora em relação a essa análise, a gente vê que é uma companhia que pode servir para diversificação, pode servir para você que entende mais sobre esse setor, você que pesquisa, entende e gosta desse setor, você que vai a fundo mais nesse setor. Só que realmente, para uma carteira previdenciária, pelo jeito Barsi de investir, realmente a Qualicorp ela não se classifica como uma ação previdenciária. Primeiro, vamos lá. Qual o primeiro motivo pelo qual não se classifica? Porque não está dentro de um setor à prova de bala, um setor perene, um setor resiliente, como o setor bancário, como o setor de energia, de seguros, saneamentos, telecomunicações. Então já se desclassificaria primeiro em relação a isso. O segundo é porque realmente é uma empresa que ainda não se mostrou resiliente com o tempo. A gente tem aqui lucros somente desde 2014 e esses lucros não são crescentes. Então a gente tem uma estabilidade nesses lucros e o que a gente gosta justamente é uma empresa mais sólida, com lucros crescentes, empresa perene, que se mostrou resiliente, e isso ainda não é verdade na Qualicorp. Pode vir a ser, mas ainda não é. Mas então isso também desclassificaria porque a gente gosta de dormir tranquilo, aportar em empresas perenes, sólidas, que estão há anos e anos e anos e anos e anos dando lucro e vão permanecer assim por muito tempo, porque estão dentro de setores à prova de bala. Então a Qualicorp, ela pode servir de diversificação, pode servir para você ampliar seus estudos, você que gosta desse setor, mas a gente aqui no canal não investe justamente em relação então a esses motivos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative a notificação, isso ajuda muito o nosso trabalho. E também o maior treinamento de investidores do Brasil, pelo jeito Barsi de investir, está com vagas abertas e só vai somente até o dia 24. Então, a última chance para você garantir a sua vaga, o link está aqui na descrição. Maior treinamento do Brasil em relação ao jeito Barsi de investir, dado pela AGF. E você que quer testar a plataforma da AGF gratuito por 7 dias, o link está aqui na descrição. Tem muita informação boa aqui pra gente que ajuda na tomada de decisão, dividend yield médio, dividend yield projetado, preço teto, mapa do dividendo inteligente, que é quando a empresa costuma pagar dividendo, tem agenda de provento que para você se organizar, tem muitos benefícios. Então testa grátis por 7 dias, link na descrição e é esse investidor salve Clube Dividendo Inteligente.